Queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, com o texto base de Atos 1:8, que já lemos como parte da liturgia, Atos capítulo 1, versículo 8. Estou falando nestes 2 domingos acerca do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, do Espírito da verdade, do Espírito Consolador, do Espírito Auxiliador, do Espírito Santo de Deus, que, olhando para as Escrituras, faz parte de um grande processo, de uma grande ação de Deus. Quando nós lemos João capítulo 14, versículo 16 e 17, nós vemos a promessa de Jesus Cristo acerca do Consolador que ele enviaria, e ele chama de outro Consolador. Então, no domingo anterior, nós abordamos essa ideia. Jesus é o primeiro Consolador, o grande Consolador, mas na sua partida, ele promete a vinda do outro. E este outro, então, para os cristãos, significou realmente mais um. Fisicamente, humanamente falando, parece uma substituição, porque Jesus estava com eles, e então Jesus ascendeu aos céus, e viria um outro, e somente aquele outro, então, cuidaria, mas aos cristãos, nós temos realmente o privilégio de termos 2 consoladores, porque o Senhor Jesus continua o seu ministério, continua a desenvolver com perfeição e plenamente o seu ministério nos céus, e o Espírito Santo continua a trabalhar continuamente aqui. Então veja o privilégio do cristão. O privilégio do cristão é que, enquanto temos o Rei dos Reis assentado à destra de Deus, reinando absolutamente como o cabeça da igreja, nós temos aqui conosco na terra a terceira pessoa da Trindade, guiando-nos, mas trabalhando no íntimo do nosso coração, mudando tendências do nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos guiando à verdade. Enquanto a nossa mente, numa tendência natural, por sermos humanos e por vivermos os efeitos noéticos do pecado, tudo em nós degenera. A dificuldade de concentrar-nos na glória do Senhor é imensa. A dificuldade em manter-nos fiéis diante do Senhor é imensa. Em meio a todas as fragilidades da raça humana, e nós cristãos continuamos raça humana, em meio a tudo o que é fragilidade em nós, a palavra de Deus diz que a terceira pessoa da Trindade age, sustenta-nos, dirige a nossa visão, foca o nosso olhar. Então o ministério do Espírito Santo é muito grande, extremamente ativo, extremamente mesmo. E no domingo passado nós pontuamos a diferença entre a ação do Espírito Santo em momentos pontuais e a ação do Espírito Santo de maneira linear. É muito grande essa diferença. Porque nos dias atuais, quando se fala de ação do Espírito Santo, quase tudo é voltado para fenômenos, para coisas que acontecem num momento na vida da pessoa, para êxtases, para manifestações, para coisas extraordinárias aos nossos olhos. Quando eu falo extraordinárias aos nossos olhos, quero dizer não coisas normais, não coisas da ordem natural das coisas. Então, nos nossos tempos, quando se fala em ação do Espírito, ministério do Espírito, e muito comum batismo do Espírito Santo, praticamente tudo está voltado a um momento específico que a pessoa diz, foi naquele dia, foi naquele culto, foi naquele momento, de maneira pontual, um ponto, foi ali que aconteceu. Mas a teologia reformada enfatiza mesmo que o ministério do Espírito Santo não é pontual. Simplesmente
não é a maneira ordinária do Espírito Santo de Deus trabalhar. A maneira ordinária do Espírito Santo de Deus trabalhar é continuamente na vida dos filhos de Deus. Então, nós, realmente, isso pode até parecer soberba, mas não é. É uma questão de entender o texto com uma hermenêutica completa. Nós realmente não dependemos desses momentos. Nós realmente não dependemos daquele momento em que, entre aspas, a pessoa recebeu o Espírito Santo. Porque essa é a prática comum. Nós não precisamos disso, irmãos. E nós não precisamos disso porque já o temos trabalhando em nós. Desde a nossa conversão. Nós já o temos. Isso é significativo. Cristão reformado precisa entender sempre, precisa estar claro na sua mente. O Espírito Santo está em mim. E está dominando a minha vida desde o momento que eu me converti. Ou eu tenho que colocar em xeque a minha conversão. Esse é o ponto. Porque o Espírito Santo, se não fosse o Espírito Santo, não haveria conversões. Como é que eu e você seríamos guiados à palavra se o Espírito Santo não estivesse impactado a nossa vida, mudado a nossa vida? Como? Não aconteceria simplesmente. Não tem como alguém que não foi imerso na Igreja de Cristo, inserido na Igreja de Cristo, e você pode usar essa expressão, pode usar as expressões como batizado na Igreja de Cristo, mergulhado na Igreja de Cristo, ser um cristão. Não tem como. São coisas completamente antagônicas, ser um cristão e não ter o Espírito Santo. Ora, onde é que o Espírito Santo agiu? Onde é que ele entrou? Ele, no seu ministério poderosíssimo que nós não vemos, ele entrou exatamente naquele momento em que nós conseguimos contemplar a glória de Deus. E a nossa mente foi mudada, não por nosso poder, exatamente pelo poder dele. Então essa é uma ideia fundamental. Quem vive dirigido, sustentado, preservado, guiado pelo poder do Espírito Santo, é o que diz Atos 1:8, não precisa dos momentos pontuais. Ele não vive pelos momentos pontuais. Ele não é guiado pelos momentos pontuais. Ao contrário, ele é guiado pelo seu conjunto de pressupostos que o próprio Espírito Santo veio dando a ele ao longo da sua caminhada. Mas isso é muito sério, porque isso faz a diferença entre a igreja reformada e a igreja pentecostal. E a igreja neopentecostal. Isso faz a diferença porque isso dá a real dimensão do que é o Espírito Santo na igreja reformada. E da sua ação contínua e poderosa e avassaladora que muda a mente das pessoas. Não num momento, em todos. Em todos. Isso é o Espírito Santo de Deus, um pouco do Espírito Santo de Deus dentro do contexto da igreja reformada. Olhando para Atos 1, capítulo 8, e eu vou alongar essa ideia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu vou fazer a defesa ao final da pregação, que isso aqui é força para a igreja. Esse poder não é para a pessoa de maneira individual, ou somente para a pessoa individual. Isso aqui é o estabelecimento da igreja. Mas vamos ainda para João, capítulo 14, que é o versículo que nós já temos trabalhado desde domingo passado. João, capítulo 14, e o versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então hoje eu vou trabalhar essa última parte do versículo 17. Habita em vós e estará ou estará em vós. Nós trabalhamos a primeira parte, o Espírito Santo como verdade e consolo, e hoje o Espírito Santo como habitação e como auxílio. Como entender o Espírito Santo antes do Pentecostes, durante o Pentecostes, depois do Pentecostes? Então, primeiramente, vamos pensar
na obra do Espírito Santo de Deus antes do Pentecostes. Meus irmãos, primeira coisa que não dá para negar é que a obra do Espírito Santo é imensa antes do dia de Pentecostes. Então, longe de nós imaginar que o Espírito Santo começou a agir em Pentecostes. Por isso só, a Igreja Reformada precisa ter uma concepção maior do que o pentecostalismo. Ela não pode ser uma igreja pentecostal, porque nós somos uma igreja de antes do Pentecostes. Veja, não estou querendo dizer com isso que a igreja, só por ela ser maior, só por ela ser mais antiga, só por ela ser mais ampla, ela é melhor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou aqui falando pejorativamente contra o movimento pentecostal. Apenas estou dizendo que o Espírito Santo é maior que o Pentecostes. É isso que eu estou querendo dizer. E nós somos uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, não pelo Pentecostes. Nós somos uma igreja que vive sob a influência do Espírito Santo antes do Pentecostes. Então nós somos uma igreja de antes do Pentecostes. É isso que eu estou querendo dizer. A igreja firmada na palavra de Deus, a igreja firmada e fundamentada na teologia reformada, ela tem que ser superior ao pentecostalismo. Ela é de antes. Ela já é dirigida pelo Espírito Santo antes daquele movimento. E nós vamos entender isso no contexto. Por quê? Porque o Espírito Santo, você conhece a palavra, estava presente na criação. Gênesis 1, segundo versículo da Bíblia já fala do Espírito Santo. Estava presente na revelação que Deus se deu a revelar ao mundo. Quem fala isso é Isaías, no capítulo 61, você não precisa abrir, mas está lá. E está presente na concessão de poder aos homens, principalmente do Antigo Testamento. E quem fala disso de novo é Moisés. Pode parecer estranho para ti, mas Moisés falou do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não tem como limitar o Espírito Santo ao ato de Pentecostes. A ação do Espírito Santo e o seu poder, vou usar de novo a expressão, avassalador, como uma tsunami, como uma avalanche sem proporções. Ele existe desde os tempos mais antigos. Ele não nasceu em Pentecostes. Muito pelo contrário. Contudo, mesmo tendo aqui o Espírito Santo de Deus na criação, na revelação, na concessão de poder para que o povo judeu pudesse compreender a glória de Deus, Jesus disse que mandaria o Espírito Santo. É o que lemos aqui. E que ele não poderia vir antes da sua ascensão. É o que está escrito aqui. Então, isso significa que o Espírito Santo não estava nas pessoas antes do dia de Pentecostes? A expressão que Jesus usou para se referir ao Espírito naquele dia foi o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. O que significa então essa expressão? Habita convosco e estará em vós. Algumas pessoas insistem que o significado original dessa frase seria habita junto de vós. Mas então entrará em vós. O Espírito Santo habita próximo de vocês, mas então ele estará dentro de vocês. Se essa for a melhor interpretação, então até o dia de Pentecostes ninguém tinha o Espírito Santo dentro de si. Embora ele pudesse estar junto, não poderia estar dentro, pois a habitação, nesse caso, seria possível só após o Pentecostes. Ora, como lidar com isso? Logicamente, do ponto de vista bíblico, é difícil sustentar esta opinião. Basta olhar para o Antigo Testamento e ver que pessoas já tinham, sim, o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Nós poderíamos citar muitos nomes. Eu não vou pedir aos irmãos para que abram a Bíblia, mas vocês vão lembrar desses nomes. Sansão, Moisés, Bezalel, que a Bíblia diz que ele ajudou a construir o tabernáculo em Êxodo 31,
pelo Espírito. Davi, irmãos, além de todos os profetas. Números, Pedro, lembrando de como o Espírito agiu na vida dos profetas, não deixa nenhuma dúvida. Não dá para dizer que o Espírito estava junto deles. O Espírito estava neles. Absolutamente, certamente e fortemente neles. Veja só, mas isso é o Antigo Testamento. Mesmo no Novo Testamento. Antes do Pentecostes, já havia pessoas cheias do Espírito Santo. Exemplos, João Batista e o seu pai, Zacarias. A Bíblia fala que eles tinham, que eles estavam com e que eles agiam pelo poder do Espírito Santo de Deus. Inclusive, em João capítulo 20, está escrito que os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo antes de Pentecostes. Está escrito assim, em João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ora, esse momento foi antes de Pentecostes. Eu sei que pode parecer estranho, mas a igreja reformada, estou enfatizando, a igreja de 500 anos, a igreja que ousou numa época contrapor ao maior poder religioso existente, a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu vou falar hoje na nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso tema hoje da Escola Bíblica Dominical é a Igreja Católica Apostólica Romana, uma aula. A Igreja Reformada que em 1500 se posicionou para dizer somente a Cristo, somente a Deus a glória, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras. Essa igreja que se posicionou com este poder, com esta firmeza, com essa objetividade e mudou o Ocidente por causa disso. Essa igreja é superior ao pentecostalismo. Essa igreja tem mais ações mundiais de transformação. É isso que eu estou querendo dizer. Ninguém faria o que essa igreja reformada fez, não fosse um poder ilimitado do Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito comum ouvirmos que a igreja presbiteriana não tem o Espírito Santo, que a igreja reformada não tem o Espírito Santo. Olha, se a igreja reformada, se a igreja presbiteriana não tem a força e o poder do Espírito Santo, quem trouxe essa denominação por 500 anos até aqui? Quem fez isso? Você pode ter certeza absoluta. Ninguém chegaria a esse momento na história, inclusive aguentando perseguições até hoje, não fosse o poder do Espírito Santo de Deus. Acredite. Não teria como, seria impossível. Nenhuma outra força no mundo que não a graça do Senhor através do Espírito Santo de Deus manteria essa instituição. Uma igreja local por tanto tempo. Acredite. Olhando para isso, nós conseguimos entender um pouquinho de Atos 1:8. Recebereis poder. E serão minhas testemunhas. E a palavra poder tem a ver com condição aumentada, e a palavra testemunha tem a ver com a capacidade de resistir, como um mártir, se preciso for. Essa é a dinâmica do Espírito Santo na vida de uma igreja histórica, reformada, comprometida com as Escrituras. A força que nós não encontraríamos em nós, em lugar nenhum, porque muitas vezes estamos em menor número. Somos poucos, somos fracos, como cantamos aqui. E aí muitas vezes não temos nem o apoio e a presença daqueles que gostaríamos que estivessem conosco, lutando em frente à batalha. E às vezes temos quedas nestes, entre aspas, militares. Porque o cristianismo reformado é um militarismo. O cristianismo reformado é um conjunto, no sentido de militar. É uma guerra constante, no sentido, não estou falando de farda, não estou falando de instituição, de exército, de marinha, não é disso que eu estou falando. Estou falando que é um corpo unido, é um grupo, é uma família, é uma ação contínua. E muitas vezes sofremos baixas, e muitas vezes pessoas desistem.
E muitas vezes, pessoas com uma enorme capacidade de fazer, de produzir, porque já conhecem e já viveram o poder do Espírito Santo há tanto tempo, cruzam seus braços, tudo isso nós temos. Como já dissemos, somos humanos. Mas essa instituição, ainda que feita por nós, essa igreja visível, ainda que composta de nós, humanos, essa igreja tem o poder de algo sobre-humano. E por isso ela age nessas duas frentes. Ela age com o poder para a palavra continuar a ser propagada e age no aspecto testemunhal. E o aspecto testemunhal, se a primeira ideia é uma ideia de poder, de avanço, de ir para frente, da palavra ser levada a lugares que ainda não chegou. E essa é um conceito de querigma, é um conceito de mensagem, é um conceito profético, é um conceito de anunciar as Escrituras. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas você pode acreditar, a Igreja Reformada em 500 anos faz isso. E o outro aspecto é o aspecto de aguentar as pancadas. E aí precisa-se do martirismo mesmo. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque de nada adiantaria nós termos a capacidade de propagação, se na hora em que somos tentados, se na hora em que somos acusados, não temos a capacidade de resiliência para suportar. Agora, nós temos essa capacidade? Quem dá? O Espírito. Com isso, estou falando de maneira muito abrangente o que é o poder, o que é a ação do Espírito Santo como auxílio nas nossas vidas. E o que ele tem feito pela instituição dele e pelas pessoas que estão dentro dessa instituição. Olhando para o texto, nós vamos perceber a ação do Espírito Santo depois do Pentecostes. Porque até aqui nós falamos sobre antes. Dizer que o Espírito não agia, não dá para dizer. Dizer que o Espírito não estava nas pessoas, não dá para dizer. Então o Espírito Santo existe antes de Pentecostes, com um poder avassalador. E nós precisamos contemplar isso, para conseguir inclusive compreender melhor o que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Agora, e depois do Pentecostes? Por que é que tem o Pentecostes? Por que tem essa data específica ali? E por que acontece alguma coisa tão significativa no dia de Pentecostes e mesmo depois? Então, em que sentido o Espírito Santo seria dado depois? Porque é a palavra de Jesus. Só podemos entender como sendo de forma mais plena. Só podemos entender. O Pentecostes só significou mais plenitude. Veja que Jesus diz que os discípulos já conheciam o Espírito Santo, enquanto o mundo não conhecia. O que é mais uma prova que eles já possuíam o Espírito Santo. Mas já vimos que somente após a partida de Jesus é que o outro Consolador viria para guiar os discípulos, diz a palavra, a toda a verdade. Neste sentido, o Novo Testamento revela o Espírito Santo para nosso entendimento de uma maneira mais ampla. O Novo Testamento diz em Atos 1, tu não precisas abrir, e também Atos 10, que ele fala. O Novo Testamento, o Evangelho de João fala, o evangelista João, no capítulo 14, que ele instrui como um mestre. O mesmo João fala que ele testifica, que ele comprova. Essa é a ideia acerca da nossa fé. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que o Espírito Santo está em ação, examinando o nosso coração, provando, avaliando, nunca tentando, porque Satanás tenta, mas Deus prova pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito continua a provar a nossa fé para ver o quanto de virtude nós temos. Então, o mesmo Paulo falando aos Coríntios, também diz que o Espírito Santo opera, trabalha, essa é a ideia. Constantemente opera em nós. E quando Paulo fala aos romanos, Paulo usa então a ideia da consolação de maneira ainda mais ampla, quando ele diz que o Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. Porque nós, em tendência, somos mais voltados à fraqueza do que à força.
Em termos de tendência, nós somos mais voltados ao cansaço do que ao vigor. Em termos de tendência, nós somos mais dados à prolixidade do que ao foco. Nós, na nossa limitação de ser humano, somos mais dados aos sentimentos de repulsa, de isolamento, de ódio, de vingança, de raiva, de julgamento. Isso são tendências naturais em nós. Mas o Espírito Santo nos assiste para que estas ações não sejam práticas em nós. Nós, humanamente falando, não somos dados à fidelidade ao Senhor. Nossas tendências é criar ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos, já dizia o pensador. Então, essas são nossas tendências. Mas Paulo diz aos romanos, fiquem em paz, fiquem em paz, fiquem em paz. Não neguemos que somos isso, nós somos isso. Não nos automaquiemos para demonstrar alguma coisa, não precisa. Nós somos isso. Agora, nós temos uma coisa que o mundo não tem, porque não o conhece, porque não o vê, porque não tem a mínima ideia do seu poder. Nós temos a sua assistência. E a ideia de assistência é a ideia de tomar a mão, pegar pela mão. E todas as vezes que as nossas tendências nos afastam de Deus, o Espírito nos atrai a Deus. E todas as vezes que a nossa mente divaga, o Espírito Santo foca a nossa mente. E todas as vezes que nós damos voltas em círculo, o Espírito Santo diz, não, está lá. E todas as vezes que nos apegamos às coisas aqui desta terra, deste mundo, às pessoas, o Espírito Santo diz, calma. Isso vai passar. Tem um lugar melhor do que este que você vive. E todas as vezes que não queremos ser peregrinos e queremos ser os habitantes por uso capião da terra, o Espírito Santo diz, vocês têm uma pátria reservada. Ah, meus irmãos, diga para você mesmo que o Espírito Santo não age na sua vida. Encontre razões dentro da sua vida para dizer que o Espírito Santo não está te conduzindo a uma vida de piedade, a uma vida de negação do pecado. Encontre razão dentro de ti para dizer, o Espírito Santo não age em mim, não me conduz para a terra santa, o Espírito Santo não está me guardando. Encontre essas razões e saia dessa porta e siga a sua vida. Você não é dessa igreja e nunca será dessa igreja, a não ser que o próprio Espírito tome o seu coração de volta e o coloque no estado de adoração. Meus irmãos, a Igreja Reformada tem motivos para louvar ao Senhor pela ação do Espírito Santo na sua vida. A Igreja Reformada tem, pela história, pelas Escrituras, razões para engrandecer ao Senhor, louvá-lo continuamente, porque Ele está fazendo isso. Principalmente, disse Paulo aos Romanos, assistindo-nos. Assim e dessa forma é que o Espírito Santo se torna um ajudador pessoal em todas as circunstâncias da nossa vida. Além disso, de acordo com a profecia de Joel, o Espírito Santo seria também derramado de forma mais universal, ou seja, não apenas ao povo de Israel, mas a todos os povos. E é aqui que nós entramos. Nós não somos o Israel étnico, mas nós somos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Israel de Deus. Isso é motivo de louvar e por isso, certamente, estamos nessa manhã cultuando ao Senhor. Então a diferença entre a habitação do Espírito Santo antes do Pentecostes, ela está muito mais na qualidade e na quantidade desta habitação. Os crentes do Velho Testamento já possuíam o Espírito Santo. Caso contrário, não poderiam ser crentes. Mas ainda não haviam experimentado a inserção no corpo de Cristo de maneira mundial. Eles viviam essa noção da adoração a Deus, eles viviam dentro de um conjunto de regras usados por Deus, eles viviam na esperança do Messias, eles viviam na esperança da plenitude dos tempos, os seus profetas anunciaram. Isaías diz no capítulo 11, do tronco de Jessé nascerá um renovo. Os profetas disseram que sobre os seus ombros esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, estaria suportando um peso da glória de Deus e ao mesmo tempo vivendo com intensidade a ação da adoração. Os
Os profetas falaram e o povo ouvia. E em esperança sabiam que este remidor de pecados um dia viria à terra. Pois bem, então este povo adorava a Deus, mas não todas as nações. Nós já vimos aqui, pregado pelo pastor Leandro, que a ação diabólica durante toda a existência era uma. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, e o Messias veio e cumpriu a profecia de Gênesis 3,15, limitou a ação de Satanás a ponto de que ele não poderia mais enganar as nações. E então essa ação permitiu ao povo, a nós, agora, receber o Evangelho. Sabe? Foi porque o Espírito Santo agiu como terceira pessoa da Trindade. Sabe? Foi porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Porque a força satânica foi restrita. Porque o Espírito Santo veio com poder para que aquelas pessoas pudessem testemunhar em Atos 1:8. Que o Evangelho se expandiu por todo o mundo conhecido. E que chegou aqui à América do Sul. Note, porque o poder satânico foi restrito na cruz. E ele não poderia mais cegar os povos. E então o Espírito Santo, convencendo do juízo, do pecado, da justiça, lhe fez crente. Por isso, queridos irmãos, ser membro de uma igreja reformada, ser membro de uma igreja presbiteriana, fazer parte de uma instituição histórica como a nossa, na minha perspectiva, olhando para os textos, é um grande privilégio. Privilégio a ser valorizado, um motivo de glorificação ao Senhor. Fazer parte de uma igreja reformada não é só mudar de religião. Não é só trocar porque não gosta das práticas dessa ou daquela. Não, não é não. É ser inserido num contexto de glória universal. É entender esse processo dinâmico, ativo, constante do Espírito Santo de Deus. E o que mais ele ainda poderá fazer por este povo? Ah, queridos irmãos, o texto pode nos ajudar a entender isso. Há um significado para a vinda do Espírito Santo a partir de Pentecostes. No Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito do Cristo glorificado e assim foram inseridos no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Uma das maiores ações, então, do Espírito Santo é inserir os eleitos de Deus na igreja de Deus. E faz isso com muito poder. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi, em alguma medida, mas não em pouca medida, em grande medida, para a instituição da igreja no Novo Testamento. Olhe para Atos 1:8 e você perceberá, quando Jesus diz, e o Espírito Santo, e vocês terão poder, e descerá sobre vós o Espírito, e vocês terão poder. Imagine se isso é uma questão individual. Imagine se isso é só para aqueles discípulos. Absolutamente não. Isso é para a instituição que ele mais ama, a sua igreja. Aqueles discípulos só faziam parte da igreja. Aqueles discípulos eram os nossos pais. Aqueles discípulos são a nossa herança bonita. Aqueles discípulos são os renegados pelos seus tempos que resolveram entregar as suas vidas pela causa maior. Cristo na terra, Cristo Redentor, Cristo nos céus. Então não tem a ver com gosto pessoal e nem com comemoração pessoal. Tem a ver com a instituição, finalmente, da igreja para o mundo. Isso não quer dizer que não havia, então, crentes antes. Porque mesmo os apóstolos, eles já eram crentes. Porém, segundo o padrão do Antigo Testamento, eles viviam. Mas no dia do Pentecostes, eles recebem a promessa do Espírito Santo, que veio para formar o corpo de Cristo. Mais uma ideia. O Espírito Santo veio para formar o corpo de Cristo. Irmãos, isso não é pouco, isso é muito grande. Isso é demais. Geralmente se resume a diferença entre ser crente no Antigo Testamento e crente no Novo Testamento pela expectativa em relação à vinda de Jesus. Os crentes do Antigo Testamento olhavam para o futuro, para quando o Messias viria.
Enquanto isso, ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. Os crentes do Novo Testamento olham para trás, para o Messias que já veio, e seus pecados são perdoados definitivamente pelo Messias. Essa é a diferença. Os apóstolos, curiosamente, passaram pelas duas experiências. Eles foram crentes do Antigo Testamento e depois tornaram-se crentes do Novo Testamento. Por isso Pedro chega até a dizer que eles creram no dia de Pentecostes, mas eles estão entre os dois testamentos. Não tenha dúvida, meu irmão, o Espírito Santo veio fundar a igreja. Não tenha dúvida. Nos dias atuais quase não se fala disso. Nos dias atuais a ação do Espírito Santo é pontilhar, é pontual, são experiências. O Espírito Santo veio mais do que dar experiências às pessoas. O Espírito Santo veio e estabeleceu a igreja de Cristo. Alguns podem até estragar essa declaração, mas a partir de quando Jesus foi declarado o cabeça da igreja? Não foi após a sua ascensão? Então, somente após a sua ascensão, ele pôde mandar o Espírito Santo. Para quê? Para ligar os membros a fim de formar um só corpo. Alguém dirá, mas então, não havia igreja no Antigo Testamento? Sim, havia, mas não nos mesmos termos do Novo Testamento. No dia de Pentecostes aconteceu algo novo que jamais havia acontecido antes. Nesse dia, a unidade do corpo foi estabelecida. Se alguém lhe perguntar qual a maior ação do Espírito Santo de Deus, eu gostaria muito que você tivesse essa certeza. Formou o corpo de Cristo. Uniu o corpo de Cristo. Ligou os membros do corpo de Cristo. E então o cabeça, uma vez que ele foi ascenso aos céus, o cabeça passou a guiar essa igreja. Irmão, isso não são expressões metafísicas. Isso são as expressões mais exatas do porquê a igreja ainda existe até hoje. É porque a cabeça conduz e o Espírito Santo trabalha nos membros. Isso é muito mais do que ter um ponto, um momento, falar em línguas, chorar, rir, falar de coisas da vida das pessoas, geralmente dos outros, não de si. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é diminuir. Isso é condensar a ação do Espírito Santo de Deus a níveis que o Espírito Santo não merecia, na minha humilde opinião. O Espírito Santo não merece o que fazem em nome dele. De maneira distorcida. Muitas vezes de maneira ignorante. Sincera, mas distorcida. Sinceramente, mas profundamente enganados. O Espírito Santo é muito mais do que alguém que age em algum momento na vida da pessoa. O Espírito Santo é uma ação plena, que pode ser buscada, conforme as Escrituras nos mostram, a nos dar condições de sermos um povo de poder e um povo de martirismo, se preciso. Olhando para as Escrituras e caminhando já para o final, entendendo que nesse dia de Pentecostes o grande objetivo do Espírito Santo foi a unidade, foi estabelecer a unidade. Nesse momento, e dali para frente, a igreja passa a ser composta de todas as nações, ou de povos de todas as nações, que se uniriam a um único corpo. E esse corpo, então, enquanto movimento mundial, tem 2000 anos, graças ao Espírito Santo de Deus. Foi por isso que o dom de línguas foi concedido, meus irmãos, para que os membros desse corpo fossem alcançados nos locais mais distantes. E então todo e qualquer dom de língua que não tenha o objetivo de servir a este corpo, de alcançar membros, de fortalecer membros, pode ser dispensado. Não é necessário. Porque ele está e sempre estará muito aquém das dimensões cósmicas do Espírito Santo de Deus. Ele sempre será pouco. Ele sempre será subjetivo. Ele sempre será, pode até se parecer com verdade, mas nunca terá comprovação em lugar nenhum. Agora, aqui nós temos a comprovação do Espírito Santo de Deus. Ele veio para formar a sua igreja. E para a sua igreja poder e em testemunho, prosseguir e glorificar o nome do seu Redentor.
As línguas de todos os povos foram unidas no dia do Pentecostes, simbolizando a unidade da igreja em todas as nações, e não mais apenas dentro dos limites de Israel. Tem importância as línguas do Pentecostes? Claro que tem. Mas e que importância? Porque ela fez Cristo no mundo. E que importância? Agora, qual a importância da prática de dons fora desse contexto, irmãos? A importância. Qual a lógica? Qual a serviçalidade? Qual? Se não apenas e muitas vezes para experiências subjetivas, que podem ser entendidas como isso aqui é o que eu sinto. Tudo bem, eu também sinto muitas coisas. Mas a lógica, a razão me leva a entender esse poder absoluto do Espírito Santo de Deus para um propósito de Deus, para a ação de Deus no mundo. E Ele projetou essa ação e cumpre essa ação até hoje. Se quer ação maior do Espírito Santo do que isso? Você acha que uma ação isolada, extremamente subjetiva, é maior do que essa ação? Não, não é. Pelo menos é o que nós olhamos aqui para o que aconteceu em Pentecostes. As línguas haviam sido divididas por ocasião da Torre de Babel lá atrás. Mas em Pentecostes, elas foram reunidas, demonstrando a unidade do povo de Deus. O dom de línguas veio para unir o povo de Deus, meus irmãos. E por conta disso, Deus permitiu que aqueles discípulos falassem nas línguas daquelas nações, para que o povo de Deus fosse unido. E o dom de línguas continua até hoje, quando a palavra de Deus é pregada para nações que ainda não conheciam o Evangelho. Como foi naquele tempo, o Senhor continua a agir em relação aos povos não alcançados. Continua a agir. Continua dando capacidade para que pessoas cheguem e preguem o Evangelho lá. E essa é uma ação muito maior do que a experiência subjetiva, pontual, de alguém que diz que, entre aspas, recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem uma ação contínua e poderosa, diz as Escrituras, e a nós cabe entender isso e participar desse movimento. Por fim, a obra do Espírito Santo é glorificar o unigênito do Pai, a saber, Cristo Jesus, levando os filhos de Deus a entender quem é Cristo Jesus e qual o significado para os seus filhos que foram adotados nele, Cristo Jesus. Em outras palavras, o Espírito Santo é o que nos santifica. O Espírito Santo é o que nos leva ao caminho da santidade. O Espírito Santo é o que nos faz odiar o pecado. O Espírito Santo é o que nos faz chorar pela independência proclamada. O Espírito Santo é o que nos faz reconhecer que longe de Deus, perdição. Junto de Deus, no Senhor, o encontro com a nossa existência, com o significado da nossa vida. É o Espírito Santo de Deus nos santificando. Por isso Ele nos ilumina, disse Paulo aos Efésios. Por isso Ele nos regenera, disse João no seu Evangelho. Por isso Ele nos santifica, disse Paulo aos Gálatas. E também falando aos Gálatas, disse que Ele nos transforma e leva a nós, povo do Senhor, a plena capacidade de servir ao Senhor. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Pergunte-se o quanto você serve ao Senhor. Essa pergunta é uma prova duríssima, mas é o que Paulo disse aos Gálatas. Descubra se você foi agraciado com a plenitude do Espírito Santo. Pergunte-se o quanto você serve ao Senhor. No momento do novo nascimento, os cristãos recebem o Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos 2, Romanos 8, 1 Coríntios 12. E por isso, lá eles são batizados. Lá eles são inseridos. Lá eles recebem todos os dons para uma vida de serviço, tendo como garantia, por meio daquele encontro, daquele batismo, lá na conversão. Estou falando pela 5ª vez. O batismo do Espírito Santo é na conversão. Lá eles são unidos para sempre com Cristo. E então eles passam a fazer parte do corpo, dirigido pelo cabeça. Irmãos, para concluir, Jesus rogaria ao Pai pela vinda do Consolador, para que Ele estivesse sempre conosco. Isso aconteceu. Por isso o Espírito da Verdade habita conosco e está em nós. Nós não somos órfãos. A partida de Jesus foi suprida pela presença do Espírito Santo, que sempre nos guia à pessoa
do Filho. Emanuel significa que Deus veio ao nosso encontro pelo seu Filho. E quando este retornou, deixou o Paráclito. São duas palavras bíblicas. Emanuel, Deus conosco, Paráclito, outro Consolador, com um ministério extremamente amplo. Por isso, adoramos ao Senhor, cultuamos ao Senhor. Por isso, crescemos na graça e na sabedoria. Por isso, somos santificados. Que tempo maravilhoso que estamos vivendo, o tempo para que o Espírito Santo nos encha. Não nos batize, não nos dê experiências extra-racionais, não. Que tempo maravilhoso esse para sermos pessoas melhores. Que tempo maravilhoso esse para sermos mais honrados. Que tempo maravilhoso esse para sermos mais verdadeiros. Que tempo maravilhoso esse para sermos mais exemplos. Que tempo maravilhoso esse para sermos cidadãos dos céus neste lugar. Que tempo maravilhoso para sermos os mártires do nosso tempo, as testemunhas universais. Que tempo maravilhoso para vivermos com a pregação da palavra e essa palavra agir em poder na vida das pessoas. Ok, isso é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Se você quer viver assim, nós estamos em uma igreja que crê no Espírito Santo, que crê no seu poder, que aguarda constantemente que Ele nos mostre mais quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, como adorá-lo melhor, como fazer o melhor para a sua glória. Nós estamos dentro de uma instituição que não fosse o Espírito Santo, nem instituição seria. Mas eu louvo a Deus e engrandeço a sua glória e glorifico o seu nome pelo que Ele tem feito dentro dessa igreja e da igreja que por 500 anos só vive pelo seu poder. Você faz parte dessa igreja. E por conta disso você pode viver a intensidade do Espírito Santo de Deus em ti. A nossa oração é que o Senhor continue a nos encher. Eu e você, por nós mesmos, não temos essa condição. O limite nosso é o de pedir. Nosso limite é a oração. Senhor, enche a minha vida. Mas eu gostaria muito que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro tivesse liberdade para dizer, Senhor, enche a minha vida do Teu Espírito. Porque se o Teu Espírito encher a minha vida, eu vou entender melhor quem o Senhor é, quem o meu semelhante é e quem eu sou. Porque esse é o grande projeto do Espírito Santo, agir para que a igreja tenha o máximo de lucidez e nunca perca a sua lucidez. Que Deus nos dê graça, oremos ao Senhor em esperança. Senhor Deus, só por Ti, sempre por Ti, para a Tua glória, Senhor, para que o Teu nome seja maior. O Teu nome é grande, o Teu nome é maior do que tudo, mas muitas vezes o Teu nome não é grande na vida da nossa geração, extremamente hedonista, extremamente preocupada com seus prazeres pessoais, extremamente preocupada com o seu sucesso, ainda que a palavra diz que é um sucesso efêmero, passageiro, desprezível inclusive, mas nós vivemos em uma geração que parece que há outros deuses nos altares. Senhor, a nossa oração é para que o Senhor mostre-nos constantemente quem o Senhor é, para que Te adoremos, para que Te temamos, para que Te glorifiquemos, para que Te exaltemos em verdade, porque temos um Deus sobre nós, que se fez Pai em Jesus Cristo. E por isso somos resgatados, transformados, inseridos, batizados no Espírito Santo de Deus desde o início, para fazermos parte do Teu corpo. Deus, eu não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu faço parte do corpo, liderado pelo cabeça, Jesus. Eu não só pertenço a uma igreja evangélica. Talvez eu pertença mais a uma igreja protestante do que a uma igreja evangélica. Mas eu não pertenço só a uma instituição. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Senhor, louvor e honra a Ti, porque eu não poderia me auto-inserir, não fosse o Espírito Santo fazer isso. Senhor, eu Te louvo pela vida pela frente, por tudo aquilo que talvez o Senhor ainda dê à sua igreja para ela ser, em poder, uma fiel testemunha. Aqui estamos nós. Enche-nos de tal maneira que tenhamos condições de agir em poder e em testemunho, como está escrito em Atos 1:8.
Ajuda-nos, Senhor, a compreender, abre constantemente o nosso entendimento para que possamos ser mais adoradores do que fomos ontem, mais fiéis do que fomos ontem, mais próximos de Ti do que fomos ontem. Aproxima-nos de Ti, pelo Seu poder é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.